Olá, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma alegria mais uma vez nos reunirmos para louvar o Senhor, também ouvir da sua palavra. E vamos iniciar esse tempo então orando. Pai querido, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por tudo que já vivemos nesse dia. Obrigado por tua graça, pelas tuas misericórdias sobre nós. Te louvamos, Deus, por mais essa oportunidade, por essa noite que podemos nos reunir, embora aqui online, mas obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Te pedimos que o Senhor abençoe esse tempo, abençoe a vida de cada irmão, e que possamos, ó Deus, louvar o Senhor com todo o coração, que possamos ouvir da tua palavra. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Silvinha, é com você. Boa noite, irmãos. Que alegria, mais uma quarta-feira nós juntos. E nós vamos começar cantando que não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Vamos lá? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também pra teu louvor quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Jesus. Amém. Gostaria de fazer uma breve introdução, lembrando então que quando João escreveu essa Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, e é interessante que o motivo do qual ele estava preso, diz lá no capítulo 1, versículo 9, que ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Antes de iniciarmos o nosso texto, em capítulo 3, do versículo 7 ao 13, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a IEBAN recebesse uma carta hoje, o que estaria contida nela? Né? Bom, então, João, escrevendo, então, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo essa carta à igreja de Filadélfia. Então, uma igreja que, junto com as outras, pertencia àquela região da Ásia. Vamos ao texto, então. Apocalipse 3, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, já no início, assim como as demais cartas direcionadas a essas igrejas, o Senhor, então, ele mostra a sua soberania, o quanto ele tem o governo e o quanto ele está a par de tudo que está acontecendo, né? Lembrando, então, que a igreja é do Senhor, né? A noiva de Cristo, família de Deus. E é interessante aqui que o Senhor, ele diz que a ele pertence a chave de Davi, mais uma vez, então, trazendo essa verdade de que ele é o Messias aguardado, o descendente de Davi que viria, então, o Cristo, o Salvador. Então, ele tem o governo, ele tem o controle. Verso 8: conheço as tuas obras. E é interessante que, ao pensarmos nessa verdade de que o Senhor conhece as obras, como? De que forma que o Senhor conhece essa igreja? E é interessante lembrarmos lá no capítulo 1, não vamos abrir já por essas intercorrências, mas no capítulo 1 de Apocalipse, verso 12 e 13, quando João, então, tem vê aquelas estrelas na mão e também vê aqueles candeeiros e alguém se movendo entre os candeeiros. Logo no verso 20, então, o próprio Senhor ele vai dizer o que significa aquelas estrelas e o que significa aqueles candeeiros. E diz o texto, então, que o Senhor, ele se move entre os candeeiros, ou seja, o Senhor, ele está caminhando e não está simplesmente em memória de, mas o Senhor, ele habita entre o seu povo, o Senhor, ele está sempre presente, é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ao adorarmos, ao cultuarmos ao nosso Deus, não é algo somente que ele está lá nas nuvens, atrás, nas galáxias, né? Mas o Senhor, ele é Deus conosco, é um Deus que se faz presente. Então, de fato, o Senhor, ele conhece a sua igreja, ele conhece as suas obras, como diz o texto. Continuando, então. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E sim, naquele contexto, então, onde a igreja em Filadélfia estava, muita oposição, muitas questões que nós vamos ver no texto também, falsos mestres, toda uma questão dos irmãos perseverarem em meio a essas adversidades. O Senhor, então, ele dá testemunho dizendo que ele abriu uma porta, essa porta ao ministério, essa porta, então, à expansão do evangelho, à pregação do evangelho, que ninguém vai fechar. E isso é muito maravilhoso, nós olharmos para essa igreja anos atrás e olharmos para a nossa realidade hoje, na IEBAN, e entendermos de que a igreja pertence ao Senhor. O Senhor permitiu que fosse ali uma igreja plantada no Alto da Moca, então o Senhor tem permitido que o evangelho seja propagado, seja anunciado, filhos do Senhor possam se reunir, se congregar para adorar ao Senhor nosso Deus. Então, por isso ele diz, naquele contexto, nessa igreja em específica, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E continua, e conheço as tuas obras que tens pouca força. E o interessante é que quando o Senhor, então, ele diz a respeito de que tem pouca força, nós podemos sim pensar que é uma igreja que, em meio às suas fraquezas, em meio às suas limitações, uma igreja que perseverou na provação, apesar da fraqueza, uma igreja que não era autossuficiente, mas que reconhecia sua dependência do Senhor, dando testemunho, e aí o Senhor, ele traz da forma que ele vê essa igreja, né? Então, que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só que testemunho lindo essa
Bom, então o Senhor ele dá testemunho de que essa igreja, embora em suas fraquezas, embora uma igreja que o Senhor diz então que ela tem pouca força, ele diz que é uma igreja que guardou a minha palavra. E guardar a palavra do Senhor, lembrando, e nesse momento de reflexão, um tempo em oração, pensando e refletindo nesse texto, pensando nessa igreja em Filadélfia, que deu testemunho de uma igreja que guardou a palavra do Senhor, eu anotei que eu tenho um sonho, que quando eu falecer, eu seja lembrado como alguém que guardou a palavra e não negou a Cristo. Dizendo então que meus filhos eles podem não lembrar muitas coisas do Pai, mas algo que jamais eles se esqueçam é de alguém que amou o Senhor, alguém que guardou a palavra do Senhor. E eu me lembro agora, recentemente, o pastor Sidney, junto com outros pastores, nos chamou, eu e o Túlio, para um pré-concílio, um momento bem intenso, mas eles fizeram algumas perguntas e alguns questionamentos. E um deles, eles comentaram, a igreja é soberana, ou seja, a igreja, a congregação dos santos, então, ela é quem decide por meio de assembleias, não é? Então, aí, Eban, se tem alguma situação a propósito, né, o teto da igreja, enfim, todas as questões que são decididas, até mesmo eu e o Túlio sermos encaminhados para o concílio, para uma futura ordenação pastoral, é feita assembleia. Inclusive, domingo que vem teremos assembleia. Então, a igreja, ela é soberana, a igreja é quem decide, né? Então, nessa situação, eles colocaram, se a igreja decidir que a salvação é pelas obras, e aí eles nos perguntaram, então, se a igreja é soberana, ela tem autonomia, ela que decide, ela dizer que a salvação é pelas obras, como vocês lidam com isso? E aí, depois de quebrar bastante a cabeça, eles nos lembraram, né, de que a igreja ela deve ser submissa às escrituras. Ou seja, o nosso norte, a nossa base como cristãos que professamos a fé em Cristo é a palavra de Deus. Inclusive, nós temos tido a oportunidade com os homens de fazer um estudo num livro chamado O Homem Bíblico. E é interessante que o autor, ele inicia desde os primeiros capítulos, então, trazendo todo o embasamento bíblico e mostrando que as escrituras, ela é suficiente, né? Então, agora trazendo algumas perguntas para a nossa igreja, né? A nossa igreja, olhando para IEBAN, como são as pregações? A gente pode observar, prestar atenção. Elas são pautadas nas escrituras ou são mensagens de afirmação, de autoajuda? Eu creio que você concorda comigo que tanto o pastor Sidney quanto o pastor Bruno são homens tementes a Deus, que sim, têm o zelo pelas escrituras. Então, sim, eu vejo a IEBAN uma igreja que tem como base e as pregações são pautadas nas escrituras, diferente de muitos lugares que a gente vê por aí que, infelizmente, o que mais é anunciado de púlpito são palavras de afirmação, são palavras de autoajuda, enfim. Mas a palavra, ela é suficiente. E as EBDs? Aulinha das crianças, cultinho infantil, os pequenos grupos, são questionamentos interessantes de nós fazermos. E pela graça de Deus, até onde, conversando com o pastor Sidney, com os irmãos, a gente vê que é uma igreja que sim, o Senhor, ele teria da mesma forma que diz a Filadélfia, uma igreja que tem zelo pelas escrituras, que guarda a palavra do Senhor. E uma outra característica, então, que o Senhor, ele diz, dizendo que guardou a minha palavra e não negou o meu nome, então, eu acredito que são elementos que vão caminhando juntos, alguém que caminha na palavra, alguém que guarda a palavra do Senhor, que lá, como diz lá em Mateus 7, não é somente ouvinte, mas sim praticante, como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, alguém que ouve e guarda a palavra, que busca viver as escrituras, né? Então, isso, consequentemente,
diz então o texto que não negou o nome de Cristo. E como alguém pode negar o nome de Cristo? Então, nós podemos lembrar que nesse tempo, no contexto aqui onde essa igreja estava, foi uma carta escrita onde havia muita perseguição contra os cristãos, né? Naquele contexto ali de muita perseguição, os irmãos então tendo que se esconder, não era como nós temos aqui no Brasil, liberdade de culto. E eu me lembro um relato, uma história que foi verídica, pelo menos até onde eu estudei, né? Esses estudos. Em 320, aproximadamente, lá na região da Turquia, Sebaste foi conhecido como um lugar onde receberam 40 soldados que estavam ali sendo oprimidos pelos romanos, e o que eles simplesmente precisariam fazer é negar a fé, dizer então que eles abriam mão da sua fé, que eles não eram mais cristãos, enfim. Mas 40 soldados, eles perseveraram, e eles não negociaram, eles perseveraram na sua convicção, na certeza qual nós vemos lá em Hebreus 11:1, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, esses homens, eles foram, né, numa região muito fria, num tempo muito frio, foram colocados num lago, nus, sem suas fardas, sem suas roupas. Então, foram colocados ali, e do lado de fora faziam fogueiras, faziam como água aquecida para que eles pudessem, assim, só vocês saírem do lago e dizer, então, que abre mão da fé de vocês e tudo mais. Mas diz essa história, esse relato, então, que de todos aqueles 40, apenas um saiu e foi se aquecer de alguma forma naquela água aquecida, e ele prontamente morreu, teve ali um choque térmico, enfim. Mas um dos soldados que estava ali oprimindo aqueles outros, ele tirou sua farda e foi e entrou no lago junto com aqueles outros cristãos, vendo de fato que era uma fé sem fingimento, né? Então, sim, nós podemos ver esses relatos, né, como eu comentei agora, e muitos outros de irmãos que não negociaram. Nós poderíamos até mesmo lembrar da Babilônia, irmãos que não negaram a Cristo, até mesmo podendo ser lançado na fornalha, na cova dos leões. Então, essa igreja na Filadélfia, ela foi vista pelo Senhor como uma igreja que não negou o nome de Cristo. Mas e hoje? Em nossos lares, em nossas escolas, faculdades, em nossos ambientes de trabalho, pessoas negam a Cristo? Interessante, é algo importante de nós pensarmos e refletirmos. Quando pessoas nos procuram pedindo conselhos e nós tratamos do caso como algo totalmente humanista, aqui ou agora, será que Cristo não pode trazer ordem ao que está bagunçado? Será que não encontramos algumas orientações e instruções que podemos dar de conformidade com a palavra do Senhor? Então, eu acredito que sim. De primeira mão, talvez nós nos vemos despreparados ou achamos que não podemos fazer dessa maneira, mas eu creio que sim, o Senhor ele nos capacita e nos permite darmos bons conselhos baseados na palavra do Senhor. E quando nos deparamos com um grupo, aí pensando já numa faculdade ou mesmo numa escola, quando nos deparamos com um grupo de indivíduos caçoando, fazendo bullying de uma pessoa, e ao invés de trazermos luz e chamar atenção em defesa dessa pessoa, nos unimos ao grupo para humilhar essa pessoa. Será que de fato nós estamos representando aquilo que muitas vezes professamos, a fé que professamos em Cristo? Quando em nosso ambiente de trabalho nos unimos aí pensando nas mulheres, né, nos unimos às demais mulheres para falar mal do marido, ou pensando nos homens, nos juntamos com os demais homens para falar de mulheres e a depravação como a pornografia. Então existem elementos de que não diretamente como uma perseguição, como foi nesse contexto da igreja em Filadélfia, mas nós podemos refletir em questões que nós vivemos hoje, no nosso dia a dia, e que sim, nós podemos ser conhecidos como pessoas que guardam a palavra de Deus, uma igreja que são, claro, é composta por cristãos que guardam a palavra e que não nega Cristo.
Então, Cristo, ao olhar para nós, em nossos lares, em nossas faculdades, em nosso trabalho, ele encontra filhos que dão testemunho de uma fé sem fingimentos, filhos que lutam para viver uma vida reta, que glorifica ele. É uma excelente pergunta para refletirmos, de fato, e orarmos ao Senhor. Senhor, nos ajuda a sermos irmãos que dão testemunho, assim como esses lá dessa igreja em Filadélfia. Continuando o texto, então, paramos no versículo 9. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Então, eram tempos difíceis, de muita perseguição, assolação por causa do evangelho, muitos relatos de cristãos que morriam por não negarem a Cristo, e além disso, esses lobos infiltrados nas comunidades trazendo muito prejuízo. A igreja em Filadélfia foi uma igreja que passou por oposição, falsos ensinos, mas que permaneceram na palavra, guardaram a palavra. E como saber se algo que alguém está falando está de acordo ou não? Pensando nesses falsos mestres, pensando, como diz o texto, esses que pertencem à sinagoga de Satanás, ou seja, um lugar onde traz ensinamentos que não são compatíveis com as escrituras, esses homens que se intitulam como parte do povo de Deus, mas que não são. Como então nós identificarmos se o que eles estão falando é verdade, está nas escrituras ou não? E isso me levou a lembrar de que o nome do grupo dos homens da IEBAN é Bereanos. E isso, Paulo, então, numa das suas viagens missionárias, ele visitou Bereia, e lá, tudo que ele estava ensinando e trazendo acerca das escrituras, esses irmãos, eles iam e conferiam nas escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando não estava de acordo. Então, eu fiz uma anotação, os homens da IEBAN têm o nome de alguns irmãos de Bereia, o que Paulo foi pregar, né? E eles iam conferindo para saber se aquilo estava sendo dito por Paulo estava de acordo. O que levou Paulo a elogiar essa atitude desses irmãos. Então, de fato, é algo que nós devemos estar atentos e o Senhor, ele nos orienta dessa maneira. Versículo 10. Porque guardaste a palavra, mais uma vez, mais uma repetição aqui, o Senhor mostrando que ele vê isso nessa igreja em Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Aqui uma promessa do Senhor. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, graças a Deus por isso, o Senhor, ele é o nosso bom pastor, ele cuida do seu aprisco, ele cuida das suas igrejas, a sua noiva, né? E nós temos essa certeza de que o Senhor, ele nos guarda diante desses momentos de provação e tribulação que virá, né? Segundo as Escrituras, vamos ter aí pela frente anos de tribulação, a qual eu acredito que o Senhor, ele há de nos recolher antes desse tempo. Verso 11, venho sem demora, aqui mais uma promessa do Senhor, então nós lembrarmos dessa verdade. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio, se fez homem para nos trazer salvação, o Senhor morreu naquela cruz, pagou os nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, vivo está, foi assunto aos céus, mas o Senhor prometeu que um dia voltará, o Senhor prometeu, e ele diz, venham sem demora. E aqui, mais um imperativo, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Conserva o que tens. E aqui, em minhas reflexões, poxa, o que o Senhor poderia estar querendo dizer? Conserva, guarda o que tens. Será que o Senhor ele está tratando de algum bem, algum carro, algum imóvel? É claro que não, nós sabemos que não é isso que o Senhor está querendo dizer, mas isso me levou a refletir a respeito de Provérbios,
capítulo 4, versículo 23. Jefferson, acho que ele vai projetar. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E de fato, irmãos, é algo que nós devemos estar sempre vigilantes. Salmo 119, versículo 11, Jefferson também vai projetar: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o salmista trazendo mais uma vez essa preocupação, essa ordem do próprio Senhor de guardar o coração. E aqui o salmista então diz: guardo a tua palavra no meu coração. E é um exercício, irmãos, de todos nós, diariamente, de orarmos ao Senhor e pedirmos: Senhor, guarda o nosso coração, Senhor, nos ajude a cada dia sermos alimentados com a tua palavra, a sermos nutridos na tua palavra, para que possamos, como diz o texto, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o Senhor, sem dúvida, Ele há de nos dar muitos presentes, mas eu acredito que o maior presente que Ele já nos deu foi a salvação, o presente da reconciliação. E aqui, então, conclui, do versículo 12 ao 13, um tom de esperança, de encorajamento. Diz assim o texto: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Claro, irmãos, nós teríamos muito a aprofundar, nós poderíamos olhar mais detalhadamente muitos pontos, mas o que o Senhor tem trabalhado e colocado em meu coração nessa reflexão, nessa igreja em Filadélfia, é de fato aquilo que o Senhor viu com bons olhos e que elogiou essa igreja, de que foi uma igreja que guardou a palavra e foi uma igreja que não negou o nome de Cristo. E que dessa forma, voltando à pergunta inicial, como gostaríamos de ser vistos ou lembrados? Como gostaríamos, como Ieban, que o Senhor nos visse? E de fato, sim, que o Senhor ele possa ver nessa comunidade, não somente na comunidade, mas em cada um, particularmente, em cada um dos seus lares, cristãos genuínos, cristãos que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, que guardam a palavra do Senhor, e que nas oportunidades não se esconda, nas oportunidades que a gente se depara no dia a dia, que possamos testemunhar da fé em Cristo Jesus, que possamos ser aqueles que são usados pelo Senhor em diversas situações, inclusive com pessoas que o Senhor coloca à nossa volta, e que Ele quer nos usar, que possamos não sermos encontrados omissos nisso, né? Mas desfrutando desse privilégio que é servir ao Senhor e partilhar dessa fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Antes de orar, eu gostaria de lembrar os irmãos a colocarem os pedidos de oração. Em breve faremos oração. E eu vou orar e a Silvinha vai nos conduzir em mais um louvor, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque apesar dos contratempos, apesar da conexão e também do meu aparelho celular estar um pouco complicado, o Senhor permitiu que pudéssemos meditar na tua palavra, o Senhor permitiu que pudéssemos ter esse tempo juntos, ó Deus, meditando nas Escrituras. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja naquele tempo, naquele contexto, ó Deus, em Filadélfia, irmãos que viveram uma fé genuína, irmãos que, embora em suas fraquezas, guardaram a tua palavra, Deus, não negaram o nome de Cristo, e que da mesma forma nós, Pai, como Ieban, como cada família representada, possamos, ó Deus, guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, e entendendo, Deus, a dinâmica e conforme o Senhor vai nos guiando, nos conduzindo, ver as oportunidades de poder testemunhar de quem é o Senhor das nossas vidas, Deus, seja no nosso lar,
seja na nossa escola, trabalho, Deus, que o Senhor nos dê a alegria de sermos usados pelo Senhor e sermos uma igreja que testemunha, que amamos ao Senhor, que amamos a Tua palavra e que não negamos a Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Silvinha, é com você. Enquanto os irmãos anotam seus pedidos de oração, nós vamos cantar sobre aquele, o único em que nós podemos confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Confiar em Jesus é sempre a melhor escolha, né? Bem-aventurados são os que confiam no Senhor. Vamos ver aqui, então, os pedidos de oração. O senhor Júlio pediu oração. Vamos orar, então. Pai querido, queremos te agradecer mais uma vez por esse tempo de encontro. Queremos te agradecer pela vida do nosso irmão Júlio, que passou aquele susto, Deus, aquele tempo difícil no domingo. Obrigado, Pai, porque o Senhor preservou sua vida. Obrigado porque o Senhor prontamente já permitiu que ele fosse atendido, fosse diagnosticado. Obrigado pelo tempo que ele passou no hospital e agora o retorno para casa, Pai. Oramos, Deus, pedindo que o Senhor continue fortalecendo o seu corpo, Deus, seu organismo, e da mesma forma a sua família, Pai. Abençoa a família do nosso irmão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ver aqui. A Sueli pediu oração. Ok, pelos trâmites da cirurgia. Pai querido, nós queremos também te agradecer pela vida do nosso irmão Nivaldo. Obrigado pela vida dele, da Sueli. Deus, te agradecemos porque, apesar dos planos não terem acontecido conforme esperado, o Senhor é soberano, o Senhor é o Senhor da vida deles, das nossas vidas também, e te pedimos, Pai, que o Senhor esteja à frente dessa cirurgia, continue, Deus, direcionando todas as questões
do plano de saúde, também oramos pelos médicos, dê sabedoria, Pai, em tudo que é necessário ser feito, e guarda, Pai, nosso irmão, guarda seu coração, que ele possa desfrutar da tua paz, que excede todo entendimento, assim a Sueli também, em tudo eles possam ver o teu cuidado, o teu amor sobre a vida deles, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Ok, tem mais pedido de oração. A Cleise agradeceu pela cunhada Laura, pela família, e pediu oração pela saúde da cunhada Laura. Pai querido, obrigado pela vida da Cleise e do Maurão. Te louvamos, Deus, pela vida dos nossos irmãos. Te agradecemos pela família deles. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem usado a vida deles, e pedimos que o Senhor continue usando e trabalha, Deus, no coração de toda a família, se revela àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E obrigado, Pai, pela vida dos teus servos, que sempre servindo ao Senhor com alegria, e nós queremos nos unir a eles em oração para pedir pela cunhada Laura. Deus, o Senhor sabe da situação dela, a irmã do Mauro, imagino que é a irmã do Mauro. Abençoa, Senhor, cuida dela, Deus, e que acima de tudo ela esteja no Senhor, esteja com o coração dela em Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. A Maria de Lourdes pediu oração também pelo amigo Francisco Genivaldo, recuperação da cirurgia, sim. Obrigado, Senhor, pela vida da Maria de Lourdes, Senhor, que pede oração pelo amigo Francisco, e também Genivaldo, pela recuperação da cirurgia. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã, que prontamente coloca a Deus esses pedidos de oração, não centralizando em si mesma, mas pedindo por aquelas pessoas que estão perto dela. Nós pedimos pela vida do Francisco, pela vida do Genivaldo, que o Senhor continue abençoando, Pai, no nome do Senhor Jesus. Se eles ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor alcance seus corações, Pai, no nome de Jesus, amém. Agora temos também a Vera Souza. A Vera pediu oração pela saúde do irmão Carlos, a libertação do vício do álcool, e pela vida do sobrinho Pablo. Que Deus liberte ele das coisas mundanas, tá? Então, obrigado, Senhor, pela vida da Vera. Nós oramos, Senhor, grato pela vida dela, Deus, e oramos também pelo irmão Carlos, irmão dela, que tem, ó Deus, caminhado nos prazeres da carne, Senhor, e ao mesmo tempo na escravidão do pecado. Deus, te rogamos a tua misericórdia, sabemos que o Senhor tem poder, Pai, para libertar, Deus, a qualquer pessoa que esteja oprimida ou cativa, Deus. Obrigado porque o Senhor quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. É o Senhor quem nos traz remissão dos pecados e reconciliação para com Deus. E assim oramos, Pai, pelo Carlos, ó Deus, que o Senhor alcance seu coração, que o Senhor faça ele nascer de novo em Cristo Jesus, Pai. Oramos também pelo Pablo, Deus, abençoa a vida do Pablo, também caminhando pelos prazeres do próprio coração do homem, Deus, que o Senhor se revele a ele, Pai, que ele venha se deparar com o teu grande amor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Tem mais pedidos de oração? Acho que o Edinaldo, ele só louvou a Deus, amém, amém. Obrigado, Senhor, pela vida do Edinaldo, pela vida da Ana, pelo Guilherme, obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos amados, te agradecemos pela vida deles, peço que o Senhor continue os abençoando, guarde a vida do Edinaldo no seu trabalho, Deus, toda essa questão de cuidar, de proteger, de segurança, que o Senhor preserve, Deus, a vida do teu servo, continue usando ele, Pai, como um instrumento para levar o teu evangelho onde quer que o Senhor coloque ele, Pai. Em sua Ana também, o Guilherme, Deus fortalece sua vida e que ele possa caminhar na tua palavra, Deus, e no amor ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, queremos também orar pela vida do pastor Sidney, obrigado pela vida dele, da Marci, a Mel, o Davi, o Daniel também, que estão lá nos Estados Unidos, obrigado
por essa família amada, pela alegria que o Senhor nos dá de caminharmos juntos, de podermos juntos servir ao Senhor. Que o Senhor continue sustentando, Deus suprindo todas as suas necessidades, abençoando a saúde deles e dando força, Pai. No nome de Jesus, o pastor Bruno também, obrigado pela vida dele, da sua esposa Natália, das suas filhas. Que o Senhor continue os abençoando também, fazendo luz naquele ambiente do banco. Que o Senhor use a vida do teu servo para testemunhar de quem é o Senhor da vida dele, Pai. Obrigado pela vida do Túlio também, abençoa, capacita, Deus, nesse tempo de preparo para o concílio. Me ajuda também, Pai, o Senhor sabe das nossas limitações e queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Obrigado pela tua igreja, obrigado também pela vida do Jefferson, que toda semana aí se dedicando, Senhor Deus, tendo paciência e preparando todo esse ambiente para que a gente possa se conectar, Pai. Abençoa a sua vida, sua esposa, o Mauro, filho dele também. E obrigado pela Silvinha e cada irmão envolvido, Pai. Te louvamos, te agradecemos por essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu peço desculpa aí pelo transtorno, houve aí uma falha técnica, eu não tenho muita não tenho muita facilidade com essas coisas aí, o microfone travou, mas graças a Deus o Senhor permitiu que pudéssemos desfrutar junto dessa reunião. Deus abençoe. Eu acho que a Silvinha tem mais um louvor, se eu não estiver enganado. Silvinha? Vamos encerrar o culto dessa noite cantando sobre comunhão, como é bom estar ao seu lado e caminhar com você. Vamos lá? Bom é ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Eu sei que é importante vivermos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, da fé, do amor do Senhor. Bom é ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Eu sei que é importante vivermos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, da fé, do amor do Senhor, da fé, do amor do Senhor, da fé, do amor do Senhor. Amém. Amém, amém, Silvinha, obrigado, verdade, um louvor muito lindo a respeito da comunhão e o quanto o Senhor, Ele nos presenteia com tudo isso, né? Vamos orar então para encerrar. Desde já, Deus abençoe, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado por esse encontro, obrigado por essa noite, que o Senhor nos deu uma boa noite de descanso. E eu lembro de orar também, Pai, pela vida da dona Selma, nossa irmã querida, abençoa sua vida, fortalece sua perna, suas dores, Deus, ser com ela, Pai. Assim nós oramos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos permitiu viver nesse dia,
e por essa noite de descanso também. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.